Ei, meus amigos, tudo bem? Você sabia que você não pode jogar óleo de cozinha na pia? Ou você sabe como é que a gasolina é separada do petróleo? Não? Pois assiste essa aula que você vai aprender. Eu sou o professor Bruno de Castro Amoni e hoje nós vamos estudar sobre separação de misturas. Nessa aula nós vamos revisar o que são misturas, nós vamos ver os métodos físicos e químicos de separação, certo? Quais são os principais? E eu vou aprofundar e explicar mais detalhadamente os métodos de filtração, decantação, destilação e de cromatografia, precipitação e extração, que são os mais abordados, adivinha onde? No Enem. Então, vamos para a aula. Bom, o que são misturas mesmo? Você deve estar se perguntando. Galera, mistura é a combinação de duas ou mais substâncias, certo? Contanto que elas mantenham suas identidades distintas e elas ainda podem possuir composição variável, certo? Identidade distinta é que depois que eu misturo, não muda a natureza delas. O que é, elas continuam sendo a mesma coisa, só que misturadas, beleza? E eu também tenho as misturas homogêneas, que são aquelas que possuem a mesma composição em toda a sua extensão. E as heterogêneas, que são aquelas que não, vou até mudar de cor aqui desse não, tá bom? Para ficar bem claro. São aquelas que não ficou legal esse verde, vamos mudar esse azul, vamos botar vermelho. Aquelas que não, bom, ficou ótimo, possuem a mesma composição, certo? Lá do nosso colégio, a gente está acostumado a ver isso aqui como uma única fase, duas ou mais fases, beleza? Tem aula, estava aparecendo no card aqui em cima, que eu explico mais aprofundadamente o que são as misturas, certo? E também falo das substâncias que compõem essas misturas, beleza? E como exemplo eu trago para vocês aqui o nosso ar atmosférico, certo? Que é formado por oxigênio, nitrogênio e argônio. E aqui eu tenho um exemplo de mistura homogênea com cloreto de cobre. E aqui uma mistura heterogênea com óleo, água e areia. Aí você vai observar que eu tenho uma descontinuidade na composição e aqui eu tenho uma continuidade na composição. Aqui eu vejo três fases, aqui eu vejo uma fase só. Mas o que é separar essas misturas? Como é que eu defino isso? Galera, o processo de separação, certo? Eu uso métodos físicos ou químicos para separar duas ou mais substâncias, certo? E um ponto importante, eu separo e isolar a substância de interesse. Eu preciso separar e isolar as substâncias de interesse para ser uma separação de misturas. Não é só separar, eu tenho que isolar também. Por exemplo, se eu pegar aqui uma mistura hipotética de substância A com substância B, eu preciso, depois do processo de separação, eu preciso conseguir obter a substância A e a substância B, ou uma ou outra. Eu não sou obrigado a obter todas, mas ou uma ou outra. Ok? Bom, e quais são os principais métodos físicos para a separação de misturas? Eu vou só listar aqui, tá bom? Eu tenho a destilação simples, destilação fracionada, eu tenho a vaporização, eu tenho a liquefação fracionada, eu tenho o método de filtração, de ventilação, de levigação, de catação, decantação, centrifugação, dissolução, separação magnética, peneiração, flotação e floculação, certo? Eu tenho
todos esses métodos físicos, sendo que os mais cobrados no Enem são os métodos de filtração, destilação simples e fracionada e o método de decantação. Tranquilo? Os principais métodos químicos, nós temos os métodos de precipitação, extração por solvente, troca iônica, eletroforese e cromatografia. Beleza? Aqui nós vamos focar nos métodos de precipitação, cromatografia e extração por solvente, que são os que já caíram bastante em provas do Enem por aí. Beleza? Como é que funciona a filtração? Pessoal, filtração é um método físico, certo? Eu vou utilizar a filtração quando eu quero separar. Filtração eu vou utilizar quando eu quero separar uma mistura heterogênea, certo? Em que eu tenho um sólido e um líquido, ou um sólido e um gás. Aí eu vou usar a filtração. Tranquilo? Como é que eu faço a filtração? Eu faço passar a mistura por um material poroso, chamado de filtro. É bem simples, galera. Por exemplo, aqui, num filtro de barro, eu vou encher esse filtro de água e com o tempo eu vou colocar água nesse filtro. Deixa eu só desenhar aqui para você. Eu vou colocar água nesse filtro e com o tempo essa água que está com sujeira vai passando por essa vela, que é o filtro, ele vai começar a pingar aqui, encher de água filtrada, certo? A máscara de gás tem um princípio bem semelhante. Eu tenho aqui o ar, esse ar está carregado de partículas poluentes ou sujeiras. Quando esse ar passa por esse filtro para chegar ao meu nariz, essas sujeirinhas ficam retidas no filtro. Pessoal, quando eu pensar em peneiração, quando eu pensar em filtração, eu estou pensando em coisas semelhantes. Afinal, a peneiração nada mais é do que eu passar um sólido, ou vários sólidos, maiores e menores, por uma peneira. E pegar só os menores e os grandes ficarem retidos na peneira. Beleza? É um processo semelhante. Ok? E a decantação funciona como, professor? A decantação é um processo em que eu vou separar, de novo, substâncias immiscíveis que possuam agora densidades diferentes. Olha que na filtração eu foquei em estados físicos. Eu tinha líquido, sólido, gás, sólido. Aqui eu estou falando de dois líquidos com densidades diferentes. Certo? Como é que faz isso? Você simplesmente vai deixar o recipiente com a mistura em descanso. E essa separação vai acontecer naturalmente, onde a substância menos densa vai flutuar para cima e a substância mais densa vai ficar embaixo. Por isso que isso aqui é usado. Essa parte escura aqui no vinho de tratamento de água, toda essa parte escura aqui, ó, ela é óleo, que é menos denso e fica por cima da água. Só que isso é difícil, isso demora para acontecer. Essa separação não é imediata, porque isso vem misturado com detergente, que acaba quebrando essa imiscividade, essa não mistura. Por isso que você não deve jogar óleo dentro da pia. Porque quando você vai para a estação de tratamento, isso é caro demais para poder limpar, ok? E funciona mais ou menos assim, ó. Isso aqui no laboratório, você usa essa vidraria chamada de balão de decantação, onde aqui tem um composto menos denso e que você tem a substância mais densa. Quando você deixa em repouso, essa separação aqui acontece. Essa separação ocorre. E você consegue, por meio da torneirinha, separar um do outro. Ok? Deu para entender? É basicamente um fenômeno de densidades distintas. A destilação, ela já é um processo que eu vou separar misturas homogêneas. Os dois anteriores foram heterogêneos, certo? E aqui a propriedade física que eu vou usar
é a temperatura de ebulição dessas substâncias. Eu preciso que essas substâncias possuam temperaturas de ebulição diferentes. A temperatura de ebulição é a temperatura de passagem do estado líquido para o gasoso. Beleza? Quando eu aqueço o recipiente contendo a mistura, quando eu aqueço o recipiente contendo a mistura, uma delas vai evaporar antes da outra, porque ela tem um ponto de ebulição menor, certo? E esse vapor que é liberado, esse vapor liberado, é condensado, certo? E esse condensado deve conter as substâncias de menor ponto de ebulição. Tem menos aqui, tá bom, galera? Perdão aí. É menor. Não dizer que eu errei, não. Menor ponto de ebulição. Aqui no desenho eu consigo explicar melhor. Eu aqueço a mistura, certo? Aqui eu tenho uma solução, uma com ponto de ebulição maior e outra com ponto de ebulição menor. A substância que tem o menor ponto de ebulição vai ferver primeiro. E esse gás, esse vaporzinho que está subindo aqui, essa substância de menor ponto de ebulição. Quando ele entra por aqui e entra nesse sistema que é chamado de condensador, que está passando água fria, ela condensa. O que é condensar? É quando ela sai do estado vapor para o estado líquido de novo. E ela é colhida no outro frasco. Ou seja, nesse frasco eu vou ter a substância de menor ponto de ebulição, enquanto que nesse frasco vai ficar a substância de maior ponto de ebulição. Isso pode ser usado com sólidos e líquidos, por exemplo, o sal dissolvido na água, ou até em dois líquidos, líquido e líquido, sendo que as diferenças de temperatura de ebulição desses dois líquidos precisam ser bem altas, certo? Existe outro tipo de destilação, que é a simples ou a fracionada, certo? Existe diferença entre as duas? Existe. A destilação simples, ela é usada quando tem elevada diferença no ponto de ebulição. Já a fracionada, a destilação fracionada, é usada quando existe pouca diferença nos pontos de ebulição. Tá bom? Destilação simples, destilação fracionada. O que eu quero que você perceba aqui, a coluna é diferente. Aqui eu não tenho coluna, eu tenho uma coluna lisa. Aqui eu tenho uma coluna de Vigreux, certo? Que é formada por pequenas partículas que fazem com que eu tenha regiões de condensação antes de chegar aqui. Ou seja, eu tenho uma mistura de água e cetona nesse exemplo, que tem pontos de ebulição semelhantes, mas ainda diferentes, mais próximos. E a substância de maior ponto de ebulição, ela fica se condensando aqui nessa coluna, ela fica presa nessa coluna, que tem vários pontos de condensação, certo? Que impedem a saída em conjunto da substância de maior ponto de ebulição. Porque ela condensa primeiro, tá bom? O maior ponto de ebulição vai condensar primeiro. E só quem passa por aqui, para chegar no condensador, de fato, é a substância de menor ponto de ebulição. É assim que eu separo gasolina de petróleo. Vamos lembrar que no petróleo tem gasolina, querosene, gás natural, e mais uma quantidade absurda de substâncias de pontos de ebulição semelhantes. Então, eu faço uma coluna gigantesca de destilação fracionada, certo? Coloco o petróleo na parte mais baixa e começo a aquecer esse negócio aqui. Os gases vão condensando de menor ponto de ebulição e, em função dela ter várias regiões de temperaturas distintas, os de maior ponto de ebulição vão condensando primeiro e sendo separados. Tá bom? É assim que eu separo gasolina de petróleo. Beleza? A cromatografia já é um método de separação químico, certo? E a cromatografia, ela vai utilizar a diferença de afinidade, certo? Entre os componentes de uma mistura. Ok? Então aqui eu tenho uma coluna cromatográfica e eu tenho uma mistura aqui. E eu vou adicionar uma coisa que eu chamo de fase móvel. Então, aqui eu tenho uma fase estacionária
E aqui, esse líquido que está descendo é chamado de fase móvel. E ela vai separando os componentes na mistura, certo? O que está descendo aqui, essa parte aqui, é chamada de fase móvel. Enquanto que essa parte aqui é chamada de fase estacionária, certo? E todo lance é a diferença de afinidade entre essa fase móvel e essa fase estacionária, que é esse sólido retido dentro da coluna, certo? Existe uma diferença de afinidade entre a fase estacionária e a fase móvel. Isso é cromatografia. Por que é chamado cromatografia, professor? Por causa das cores, tá bom? Quando ele começou a ser separado, esse método usado, era para separar pigmento de planta. E pigmento é algo colorido. Então havia a cromatografia, separação das cores. A precipitação, também é uma separação química, ela já vai funcionar utilizando substâncias insolúveis em uma mistura homogênea, certo? Eu preciso da formação de substâncias insolúveis. Então, esse processo, eu vou ter que utilizar um composto, certo? Eu vou utilizar um composto que, ao reagir com um dos componentes da mistura, vai fazer com que ele precipite, certo? Então, eu tenho uma mistura homogênea. Aqui no exemplo de cloro e sódio. E NaCl dissolvido, sal de cozinha. Tá bom? Aí eu preciso de um composto que reaja quimicamente ou com sódio ou com cloro e faça com que ele se torne insolúvel e se separe. Ok? Para esse exemplo, o nitrato de prata reage com cloro. Certo? Quando eu adiciono o nitrato de prata, ele vai reagir com o cloro, formando cloreto de prata, que é insolúvel, e separando o cloro do sódio, separando os componentes de uma mistura homogênea. Tá bom? Isso é a precipitação. A extração por solvente, ela utiliza a diferença de solubilidade, certo? Das substâncias de uma mistura homogênea em diferentes solventes. Ou seja, eu tenho uma mistura homogênea também aqui, e eu vou usar um solvente que consiga dissolver somente uma das substâncias dessa mistura. A outra não vai ser solúvel naquele solvente, certo? E tem uma condição bacana. Esses dois solventes precisam ser immiscíveis, ou seja, não se misturem, tipo óleo e água. Exemplo, certo? Esse processo ele vai ser realizado utilizando um solvente que tenha afinidade muito maior por um dos componentes da mistura, certo? E esses solventes eles precisam ser immiscíveis, eles não podem se misturar. Aqui na animaçãozinha eu tenho café, ó, café belamente representado. Onde esse café, quando eu misturo um solvente, certo? Álcool, por exemplo, e eu agito isso, eu vou fazer com que a cafeína que estava aqui dentro seja removida. Removida para quem? Para o solvente que tem maior afinidade, certo? A cafeína tem maior afinidade por esse solvente que foi adicionado. E esse solvente não se mistura com outro. Eles não se misturam. Então depois eu consigo separar somente a cafeína. Somente a cafeína. Beleza? Isso é a separação por extração. Beleza? E agora, professor? Agora, meu amigo, você vai se inscrever no meu canal, deixar um likezinho no meu vídeo e comentar aqui embaixo a tua opinião sobre a aula e as tuas dúvidas. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e respondo. Beleza? Lembra de me seguir lá no meu Instagram, Química de Copo. Valeu, obrigado e até a próxima aula.